Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de corpos rígidos. É importante a gente falar sobre corpos rígidos porque a gente vai falar tanto de um ponto material e de um corpo extenso. E aí a gente tem que relembrar lá daquela aula no início do ano que a professora explicou sobre ponto material e corpo extenso. Ponto material, eu falei que as massas são desprezíveis. Quem lembra do exemplo de um carro? Se eu pego um carro e o meu sistema de referência não é o carro, eu pego um carro para me levar até o trabalho. E não importa quais são as dimensões desse carro, eu estou preocupada com o meu deslocamento até o trabalho. Ou seja, a massa desse carro não me importa. Então, esse carro, por conta do sistema de referência que eu adotei, ele passa a ser um ponto material. Agora, se eu chego lá no colégio e não tem um lugar, por exemplo, eu vejo que o lugar que eu quero estacionar é pequeno, agora as dimensões importam. Então, quando a dimensão começa a importar, eu já não estou falando mais de um ponto material, eu estou falando de um corpo extenso. É importante a gente entender a diferença de um para o outro, porque quando eu analiso, por exemplo, quais são as forças? A gente está falando sobre equilíbrio do ponto de corpos rígidos. E o que isso quer dizer? Nós estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio não é estar parado. Significa que as forças resultantes em cima de um corpo é igual a zero. Então, quando eu vou analisar um ponto material, eu estou preocupada, já que não vai haver movimento, eu estou preocupada com as forças que estão atuando em cima desse corpo. Ok? Agora, quando eu analiso um corpo extenso, onde as forças que estão atuando naquele corpo faz com que ele rotacione. É importante a gente entender o que é rotacionar, o que é translação. Aí já entra um novo ente físico, né? Outras propriedades físicas que nós vamos aprender hoje. Então, sem muitas delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre corpo extenso, perdão, sobre equilíbrio do corpos rígidos. Então, para começar a entender sobre isso, a gente tem que falar sobre rotação e translação. Justamente. Quando eu estou analisando, por exemplo, antes de analisar, vamos entender o que é translação e rotação? Coloquei aí o Sol girando, a Terra girando em torno do Sol. Tem movimento de translação. E o que é rotação? Dei um zoom como a Terra está girando em torno do Sol. Além dela girar em torno do Sol, ela gira em torno do seu próprio eixo. E o nome disso é rotação. Vocês podem ver aqui nesse gifzinho aqui onde a Terra está girando no seu próprio eixo. Ok? Isso é muito importante para a nossa próxima aula, leis de Kepler, porque elas vão ser importantes até para a gente entender estações climáticas e por aí vai, inclusive a translação. A gente demora quanto tempo para rotacionar em cima do próprio eixo? E quanto tempo a gente demora para fazer a translação em torno do Sol? Fica aí a curiosidade para a próxima aula. Mas antes da gente falar sobre equilíbrio, a gente tem que entender algumas coisas que são muito importantes. Porque para haver equilíbrio, tem que ter um centro de massa, tem que ter um ponto geométrico onde se concentra a massa do corpo que eu estou estudando, do objeto que eu estou estudando. Então, para começar, falemos sobre o nosso centro de massa, ok? E aí, vamos considerar duas formas de movimento sempre em relação a qualquer centro de massa: translação, rotação. Translação. O centro de massa se desloca enquanto os demais pontos seguem trajetórias paralelas, e rotação, o centro de massa está em repouso em todos os pontos que giram em torno do eixo, ok? Que passa pelo centro da massa. Importante também saber sobre o centro de gravidade. São palavras novas que a gente precisa entender, ok? É o ponto de aplicação da força. Ou seja, como se todo o peso do corpo estivesse concentrado naquele ponto. Fala isso para uma bailarina que ela vai te explicar o que é o centro de gravidade dela. Aliás, você quer brincar sobre o seu centro de gravidade, ponto de apoio? Dá uma pausa no vídeo, encosta na parede, com o calcanhar e o bumbum na parede e tenta abaixar. Você muda seu centro de gravidade, você não consegue fazer isso, ok? Tem que estar com o calcanhar na parede, tá, gente? Encostado, em pé. Depois volta para cá para me dizer como é que foi, beleza? Então, temos aí, ó, o centro de gravidade. E é importante dizer que para corpos pequenos, o campo gravitacional, e dentro de um campo gravitacional uniforme, o centro de gravidade e o centro de massa, eles coincidem.
Gosto de colocar esse exemplo do peão, porque aí já fala de um corpo que está em movimento. Então, olha, tenho aí um menino querendo soltar esse peão. Para ele soltar, ele tem que enrolar uma cordinha no peão e deixar uma pontinha presa no dedo e depois atirar no chão e a corda desenrola, fazendo com que o peão gire graciosamente, ok? Ele aplica o que no peão, Ana Lídia? Torque. Momento. E sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Outro exemplo de corpos rígidos, ou seja, de ponto de equilíbrio. Graças a Deus, o sistema solar está num equilíbrio, só que num equilíbrio dinâmico, né, galera? Lembre que equilíbrio não é algo que está parado. A força resultante sobre esse corpo é igual a zero. Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Temos aí o exemplo da Terra. O Sol exerce uma força atrativa sobre a Terra, de modo que o centro de massa da Terra descreve uma elipse em torno do Sol. E os demais planetas também sofrem a ação gravitacional do Sol, resultando nesse movimento do sistema solar que a gente conhece, ok? E, não menos importante, o que eu preciso para entender, Ana Lídia? O equilíbrio num ponto material. Cara, as forças resultantes sobre esse corpo é igual a zero. Pode ser força 1, força 2, força 3, força 1 milhão. Significa que o somatório dessas forças vão ser sempre igual a zero. E aí, para fazer o somatório dessa força, por exemplo, esse é um ponto material, onde a massa é desprezível para mim. Então, como é que eu analiso esse corpo, Ana? Bom, tá aqui, galera. Eu tenho um semáforo que está parado, ele não vai entrar em movimento, e ele tem uma força-pesa. A força-pesa dele, por exemplo, está apontando para onde? Sempre para o centro da Terra. E ele está preso por fio. E se está preso por fio, quais são as forças que atuam no fio? Tração, muito bem. Eu tenho que lembrar lá da lei de Newton e, principalmente, eu tenho que lembrar da decomposição de vetores. Por quê? Eu tenho que analisar essas forças em relação ao eixo Y em relação ao eixo X. Ai, Ana, chato. Mas é importante, porque todas essas forças resultantes sobre esse corpo, existe uma força atração. Só que ela vai resultar igual a zero, porque o corpo não está em movimento. Agora, o que é necessário fazer que um corpo gire em torno do seu eixo? O que eu preciso fazer? O que é necessário fazermos para girarmos um volante de um carro? Então, dado um sistema de referência, um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme nesse sistema, se nenhuma força resultante for aplicada ao corpo, ok? Aí o corpo vai permanecer em repouso, se a sua velocidade inicial é nula no sistema de referência que você escolheu, ok? Não vai haver nem rotação nem translação. Isso quando tem forças resultantes igual a zero. Por isso que eu tenho um equilíbrio de translação igual a zero. Agora, o que eu faço para que ela entre em movimento? O que acontece? Daí a gente tem uma matéria chamada momento de uma força, ou torque, onde analisa em relação a um ponto a força aplicada, quanto de força eu preciso aplicar para que algo se rotacione. Porque se vai rodar no seu próprio eixo, é rotação, ok? Daí eu queria que você parasse de novo a aula, fosse para a tua porta e tentasse fechar a porta lá perto do ponto, lá perto da dobradiça, que é o nosso ponto de apoio. Ele rotaciona pela dobradiça. Quanto de força você vai precisar realizar? Se você for lá para a maçaneta, você vai reparar que a força que você realiza é menor do que a força perto lá do ponto de apoio, ok? Arquimedes fala sobre isso, né? Mas depois a gente chega lá. Mas o que vem ser o momento ou o torque ou a força? Vamos lá. Faz o que eu te falei. Se eu tenho um carro, por exemplo, e a roda quebra, sai, acontece alguma coisa, eu tenho que pegar a chave inglesa e girar a porca para poder trocar a minha roda. Só que, como eu faço essa força, Ana? Cara, tu tem que ter uma chave inglesa, onde no ponto você vai ter o ponto de apoio de rotação. E tu tem que ter uma distância desse ponto de apoio para você poder rotacionar. Ok, galera? Então, quanto maior for a distância desse ponto de apoio, menor é a força que eu realizo sobre essa porca. Ok? Então, eu coloquei para vocês aí, para vocês observarem, né, esse desenho. Ainda faço uma pergunta: será mais fácil conseguir a força se a força for aplicada no ponto A
ou no ponto B? Já disse a resposta. Se eu aplico lá no ponto A, a força é menor. Quanto maior for a distância do meu ponto de apoio, né, aonde eu vou realizar a força, onde eu vou rotacionar, quanto maior for a distância desse ponto ao ponto onde a força que eu vou aplicar, maior vai ser a facilidade de eu girar essa porta com a chave. E a mesma coisa se aplica para a porta, ok? Então, quando um corpo rígido ele entra em movimento, aí a gente já tem a aplicação de uma matéria chamada momento de uma força. Onde, dependendo do ponto de apoio, eu vou saber a distância, dependendo do ponto de apoio e a distância que eu estou aplicando a força, eu vou ter o tanto de força que eu tenho que aplicar para rotacionar esse corpo. Ok? Coloquei aí para vocês. Então, ó, momento ou torque? Duas coisas que a gente tem que saber analisar, né? Quando a gente quer analisar a capacidade de uma força para poder girar um corpo, olha, veja bem que eu falei. Quando quisermos analisar a capacidade da força para girar um corpo em relação a um ponto de apoio, eu tenho que considerar ao mesmo tempo o valor dessa força e a distância entre a força e o ponto que ele está rotacionando, o ponto de apoio para fazer com que ele gire, ok? Coloquei aí para vocês analisarem depois. A grandeza que representa a capacidade de uma força girar um corpo é o momento de uma força. É o torque. Como é que é essa fórmula, Ana? Força vezes deslocamento, ok? O momento vai ser a força vezes o deslocamento e a unidade vai ser em Newton vezes metro. Lá no livro de vocês vão ter uns exercícios explicando melhor a profundidade desse assunto. E é importante porque a gente está falando sobre alavanca. A gente está falando sobre rotacionar algo em relação a um ponto de apoio. Ou seja, eu fazer uma força para que eu rotacione, para que eu mova algo de lugar. Então, é legal, até Arquimedes fala sobre isso, ó, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Tá aí, ó. Então, se você quer fazer uma força, não precisa realizar a força, tudo na física é jeito. Ponto de apoio, distância em relação a esse ponto de apoio. Fez o exemplo lá da porta? Tentou realizar uma força na porta? Tentou fechar a porta perto do ponto do apoio dele? Perto lá da onde ele rotaciona? A força não é maior? Se você for para maçaneta, a força não é menor que você realiza? Por que isso acontece, Ana Lídia? Torque, momento de uma força, ok? Essa é a grandeza física que explica a aplicação, essa capacidade da realização da força em relação a um ponto de apoio, ok? Equilíbrio, né? Para a gente terminar. Afinal, qual é a condição de equilíbrio de rotação de um corpo? Perdão. Qual é a condição de equilíbrio de rotação de um corpo? Tá aí. Como o momento é a grandeza relacionada à rotação, então a gente está falando de um corpo. Então, tudo que a gente está analisando, Ana Lídia, é quando o corpo está em equilíbrio, quando ele é um ponto material. E quando ele é um corpo extenso, por exemplo, uma barra, e ele vai rotacionar, a força aplicada em relação ao ponto de apoio é onde a gente encontra a matéria chamada momento. Para falar que esse corpo está em equilíbrio, significa que o momento realizado nessa barra ou nesse corpo extenso vai ter que ser igual a zero. Significa também que as forças resultantes sobre esse corpo também vai ser igual a zero. Olha como é que a gente só vai trazendo mais conhecimento para um ponto de equilíbrio. Então, quando eu tiver um corpo em equilíbrio, galera, eu tenho que pensar, ok? É um ponto material? É um corpo extenso? Se é um ponto material, as forças resultantes sobre esse corpo é igual a zero. Então, eu só tenho que analisar as forças que estão atuando ali naquele corpo. Aí eu lembro lá da decomposição de vetores, volta lá naquela aula. Porque quando eu tenho um corpo inclinado, eu tenho que decompor essa força em relação ao eixo X ou ao eixo Y, ok? E quando é um corpo extenso, há um ente físico chamado momento.
momento de uma força. E quando essa barra ela está em equilíbrio, significa que o momento resultante sobre esse corpo é igual a zero, ok? Então, ó, como o momento é a grandeza relacionada à rotação, teremos equilíbrio de rotação. O corpo não gira, sempre que o momento resultante sobre o corpo for nulo. Então, condições de equilíbrio de um corpo, que é a nossa matéria de hoje, que a soma de todas as forças que agem sobre o corpo seja nula, que a soma dos momentos dessa força com relação ao ponto também seja nula. Ou seja, tenho aqui duas figurinhas aqui, né? Dois rapazes puxando para sentidos opostos, significa que eles estivam fazendo força igual e não vai tirar o corpo do lugar. Então, nesse caso, não importa o tamanho desse ponto, significa que ele não vai sair do lugar. Então, a força resultante sobre ele é zero. E, além disso, se eu quero girar, esse corpo pode girar, ele vai rotacionar. Se ele não vai rotacionar, significa também que esse corpo tem um momento igual a zero. E, Ana Lídia, quando ele começar a rotacionar, quais são as contas que eu tenho que fazer? Fica para nossas aulas ao vivo, ok, galera? A gente vai ver a melhor aplicação disso nas nossas outras aulas. Muito obrigada e até a próxima aula.